A gente vai começar o programa de hoje acompanhando o caso daquela pequena, da garotinha, a pequena Laura Maria Nascimento Braga, de apenas 7 anos, que foi morta a facadas pela própria mãe no último dia 6 de julho deste ano. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo, para que a Maria possa nos trazer informações. A Maria está nesse momento em Rio Largo e a gente quer saber se a Polícia Civil já encerrou esse inquérito, se tem mais novidades, o que é que foi mais descoberto, se já foi ouvido outras pessoas, o que é que se tem de novidades ou não desse caso, Maria. Bom dia. Bom dia novamente, Wilson. Olha, o inquérito foi concluído. Resta apenas agora, a Polícia Civil aguarda ainda a conclusão aí do resultado do exame toxicológico, que depois será enviado, remetido à Justiça. Mas o inquérito já foi concluído. Aqui do meu lado está a delegada Rosimeire Vieira, responsável pelas investigações, para falar então sobre isso. Não resta dúvidas, então, de que a mãe realmente foi autora dessa morte da pequena Laura? Bom dia. Bom dia. As investigações não deixaram quaisquer dúvidas de que a mãe foi autora desse fato, dessa tragédia que se registrou no último dia 6 de julho. Nós inquirimos para chegar a essa conclusão diversas testemunhas, tanto familiares como vizinhos, as primeiras pessoas que chegaram ao local, e não resta dúvida nenhuma de que dentro da residência só havia a criança e a genitora. Não existia possibilidade alguma de que outra pessoa tivesse acesso ao imóvel. A única entrada que se tem registro é pela porta da frente da casa, e essa estava trancada a chaves. Foi necessário que a família e os vizinhos arrombassem para ter acesso ao imóvel. Dentro da casa estava tão somente a genitora e a criança, de modo que tudo leva a crer que ela sim foi a autora. E foi o que a polícia concluiu ao final das investigações. O laudo do ML diz que ela morreu por conta de um choque hemorrágico decorrente dessas facadas, Então, a Polícia Civil recebeu esse laudo também com o resultado da perícia, que até indicava alguns hematomas. Exatamente. A Polícia Civil recebeu esse documento oficial, que de fato indica como a causa da morte da criança essa questão da hemorragia que ela sofreu, e ele também descreve algumas lesões provocadas por instrumentos contundentes que levam a crer, inclusive, que antes que ela fosse efetivamente morta, com os golpes de arma branca, ela também tenha sido agredida. Essa informação que o laudo apresenta também é consonante com o relato dos vizinhos, que ouviram barulhos antes de confusão, de briga, de discussão da mãe envolvendo a criança, em momento em que provavelmente ela também sofreu outro tipo de lesão. O que não ficou esclarecido foi a motivação desse crime? Para chegar à conclusão do que possa ter motivado a prática do crime, nós inquirimos diversas pessoas, tanto da família como vizinhos, como professores, coordenadores da escola onde essa criança estudou. E o que nós sabemos até então é que a mãe era uma pessoa plenamente capaz, ela trabalhava, ela tinha uma vida normal, sem nenhum registro oficial, sem nenhum documento que comprove que ela fosse portadora de algum transtorno de ordem psiquiátrica, ou que ela fizesse acompanhamento médico, que ela fizesse uso de remédios. Não existe oficialmente nada neste inquérito que caminhe nessa direção. Então, a polícia concluiu, pelo indiciamento dela, pela prática do homicídio qualificado, em desfavor da criança, da filha. Há a possibilidade, a suspeita, de que na noite anterior ela tenha ingerido bebida alcoólica. Esse exame toxicológico pode indicar se ela fez uso de alguma substância? Existe essa informação. Na verdade, ela não foi trazida oficialmente aos autos. Ninguém confirmou que, de fato, houve essa ingestão de bebida alcoólica. Nós tentamos, inclusive, reinquirir a investigada nas dependências do sistema, mas ela também se manteve silente, não trouxe nenhuma informação que pudesse esclarecer esse fato. Mas acreditamos que o exame toxicológico, do que aguardamos a conclusão, vai trazer respostas para o que talvez possa ter sido ali um propulsor para esse rompante de violência.
Essa possibilidade do surto, né, um suposto surto, isso quem vai determinar se ela vai precisar passar por algum exame é a justiça? Isso vai ficar a critério da justiça, se entender que é o caso, para requisitar algum tipo de exame que comprove, mas como dito, até então é uma pessoa plenamente capaz, que trabalha, que tem uma vida normal e que não tem nenhum registro de doença. Em relação ao depoimento da autora, né, ela ficou em silêncio, ela chegou a negar que tinha matado a filha, se mostrou em algum momento arrependida? Ela se mostra incrédula, ela afirma realmente que não foi ela que cometeu o fato, mas como eu disse, as primeiras informações e os primeiros elementos que levaram a família ao local partiu de vizinhos que ouviram uma discussão entre a mãe e a filha, isso é fato, foi isso que levou com que vizinhos buscassem ajuda, os demais familiares, a própria família chegou ao local, a própria família e os vizinhos abriram a porta de entrada da casa e ela estava lá com a criança no colo. Então, todo mundo foi uníssono em informar que não havia possibilidade alguma de outra pessoa ter estado ali, de outra pessoa ter praticado esse ato, senão a própria genitora. E esse crime, né, de homicídio qualificado, ela responde pode pegar quantos anos de prisão? A polícia entendeu que ela vai responder pela questão da impossibilidade de defesa, né, da vítima e também por se tratar de uma menor de 14 anos, com quem ela tinha o dever de cuidado e de proteção, e isso pode custar uma pena bastante alta. Muito embora eu acredite que se de fato ela estivesse fora de num surto ou fora de si, ou se houve algum elemento que atirou do prumo, digamos assim, ela já deve estar passando por maus bocados, né? Com a consciência e o peso de ter realizado um ato tão trágico contra a própria filha. Muito obrigada, delegada, pelas informações. É uma história muito triste, né, Wilson? A morte dessa menina, uma verdadeira tragédia. E a única pessoa que poderia esclarecer o que realmente aconteceu é a mãe. Mas ela não diz, né, o que aconteceu, apenas faz chorar, chora e diz que não foi ela. Não diz nem que se lembra, se não se lembra. Enfim, o que resta então agora é só aguardar esse exame toxicológico e aí vai depender da justiça, então, o pedido, né? Se ela tem um pedido de exame de sanidade mental, alguma coisa que ateste aí que ela realmente possa ter tido um surto psicótico naquele dia. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria. É uma história realmente muito triste, que no final tem uma criança que acaba sendo morta de forma cruel e terrível, né? E como a própria delegada disse, a mãe está sofrendo em dobro. Ela deve ter tido esse surto psicótico e depois o apagão de não lembrar que ela tomou a decisão, né, de atacar a criança de forma covarde. Mas a delegada está com o nosso ponto. Delegada, o que diz o pai da criança? O que é que o pai da criança fala em relação a isso, ao relacionamento com essa moça, né, com a mãe da menina, que todos falam, não, era uma família legal, tranquila, mas enfim, tinha esse histórico da bebida. O que é que o pai diz nesse momento? Haviam brigas entre a criança e a mãe anteriormente, então, porque como a senhora bem disse, os vizinhos citaram que antes do fato mais trágico, havia uma discussão, gritos entre a mãe com a criança por algum motivo, enfim, e depois então aconteceram as facadas. Boa tarde. Boa tarde. Não havia registro algum de violência. A criança, até mesmo os vizinhos ali mais próximos, que tinham uma casa muito próxima a ponto de ouvir qualquer discussão e qualquer situação ali, relataram que na manhã, horas antes do fato, eles tomaram café. O pai cita isso, ele disse, olha, antes de sair para o trabalho, eu sentei com a minha filha, com a minha companheira, nós tomamos café da manhã, eu saí de lá, tudo na mais tranquila e perfeita ordem. Não havia nenhuma situação que pudesse ter gerado esse rompante de fúria na mãe. Tudo transcorria normalmente, inclusive os próprios vizinhos narraram isso. Existe a informação de que talvez eles tenham ingerido bebida alcoólica, ele informa que não procede essa informação. Nós buscamos também alguma informação relativa a isso com os vizinhos,
E o que eles disseram é que se houve, eles não perceberam nenhuma movimentação, nenhuma situação que pudesse ali sugerir que houvesse alguma confraternização, música ou algo que indicasse que eles estivessem fazendo ingestão de álcool na noite anterior. Muito bem, delegada, muito obrigado pelas suas informações. Vamos continuar acompanhando. Agora, acho que o laudo, para finalizar de vez desse trabalho brilhante feito pela senhora e por toda a equipe da Polícia Civil, é o laudo toxicológico para saber se realmente ela ingeriu bebida alcoólica ou qualquer outro produto. E a outra situação é saber sobre a sanidade mental dela, como é que está a situação, se ela tem esse problema quando ela for, inclusive, confrontada aí com os psiquiatras e psicólogos para saber em que nível ela está ou se ela tem realmente essa situação de polaridade, né, ou de bipolaridade, de mudanças de humor e tudo mais, ou outro problema que a gente talvez não saiba aqui. Muito obrigado, delegado, pela sua participação, pelo seu brilhante trabalho. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Uma pena que uma criança que acabou, então, essa não volta mais, né? A gente tenta entender o que acontece. A mãe, se tiver realmente num momento de fúria e de momentos, enfim, de surto, deve estar sofrendo em dobro. Primeiro, por não lembrar o que ela fez ou o que aconteceu. No momento de fúria, talvez tenha dado esse start de um problema que ela já teve, de um acidente citado pelo próprio 8 anos, ela teve um acidente de motocicleta que levou uma pancada na cabeça e o próprio pai fala que depois desse acidente, alguns comportamentos ficaram meio que estranhos para o pai. O pai citou isso logo no início, né? Mas até então não havia nenhum histórico disso e tudo mais, mas a gente não sabe bem ao certo se a bebida talvez tenha dado esse start, se assim ela ingeriu a bebida, não é? Ou se realmente no momento de raiva, a raiva acaba então ultrapassando esse limite e o surto veio e acabou acontecendo o pior. Vamos continuar acompanhando e atualizaremos para vocês.